Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise bem profunda de um grupo conhecido como Garras Vermelhas. Uhum. Mas o que torna isso especial é o ponto de vista. A nossa fonte aqui é um documento interno, tipo um guia estratégico de uma entidade chamada Pentex. Exato. Então a nossa missão é entender esse grupo não por como ele se vê, mas pelo olhar frio, calculista e, assim, bem hostil dos maiores inimigos deles. Exato. E o que é fascinante nesse material é que não é um olhar, sabe, acadêmico, de fora. O que a gente tem aqui é basicamente um dossiê. Um dossiê, boa? Pensa numa análise de inteligência, quase militar, feita por uma corporação sobre um grupo que eles enxergam como selvagens visceralmente ligados à natureza. Certo. Então, o nosso papo hoje vai ser todo em cima desse choque, né? A visão civilizada, estratégica da Pentex, tentando decifrar algo que é puro instinto e fúria. Então vamos direto para como a Pentex descreve eles. A analogia que eles usam logo de cara é muito forte. Sim. Diz que eles são como animais selvagens em um zoológico ou laboratório de testes. Nossa. É. Eles dizem que os garros vermelhos percebem as barras da jaula, lutam contra elas, mas não têm a capacidade de entender que existem outras jaulas além daquela que eles conseguem ver. E essa jaula, no caso, é o mundo moderno, a civilização. Exato. O documento insiste que a maior força e, ao mesmo tempo, a maior fraqueza deles vem do mesmo lugar. Essa conexão total com o mundo natural. Eles têm uma compreensão que o texto chama de inata, dos espíritos, da umbra. Uhum. Mas o outro lado da moeda é um desconforto quase físico em ambientes urbanos. Eles simplesmente não funcionam fora do habitat deles, é como tirar um peixe da água mesmo. Tá, mas então eles são só animais irracionais. Ou essa analogia da jaula é um jeito da Pentex subestimar eles de propósito, para se sentirem superiores? Ótima pergunta. E é aí que está a sutileza da análise deles. A Pentex não os vê como irracionais, mas como donos de uma outra racionalidade. Outra racionalidade. Isso, eles reconhecem uma inteligência ali, mas uma inteligência que não é humana, não é estratégica no nosso sentido. É uma inteligência de predador, focada na sobrevivência do ecossistema deles, sabe? Entendi. Eles não planejam 5 passos à frente. Eles reagem com força total ao que está na frente deles. O que nos leva a um paradoxo, que o documento aponta. Por um lado, a Pentex classifica eles como uma ameaça em declínio. Uhum. A lógica é bem direta. Nosso mundo está se expandindo, a natureza está diminuindo. Menos florestas, menos lobos, menos espaço para eles. Simples. Faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, o texto alerta que eles são extremamente perigosos justamente por serem subestimados, tanto pelos inimigos quanto por outros da própria espécie. Como algo pode ser as duas coisas? Porque o perigo deles não está no tamanho do exército, mas na imprevisibilidade de um animal encurralado. Um urso morrendo de fome é muito mais perigoso que um urso bem alimentado na floresta. Boa. A Pentex entende que, conforme o mundo deles encolhe, a fúria deles só aumenta. Eles se tornam mais desesperados e, por consequência, mais violentos. E essa identidade deles é a chave de tudo. O documento é bem claro sobre a origem do grupo. Todos são descendentes diretos de lobos, o que eles chamam de lupus. Não tem membro nascido de humano. Certo. E o texto faz uma alegação brutal. Se por algum acaso um filhote nascesse com forma humana, ele seria sacrificado no nascimento. Espera, como assim? Sacrificado. A palavra é essa, sacrificado. Nossa, isso é extremo. Usa. E essa palavra é escolhida a dedo pelo analista da Pentex. Eles querem pintar um quadro de fanatismo, sabe? Claro. Para os Garras Vermelhas, essa é a pureza da tribo. É o que define eles. Mas para a Pentex, essa pureza não é uma força, é um dogma. E todo dogma é rígido. Exato. E tudo que é rígido pode ser quebrado. É a maior vulnerabilidade estratégica deles, e a Pentex sabe muito bem disso. Ok, mas essa ferocidade que o documento descreve, não só a meio estúpida, atacar de frente, sem sutileza, é só força bruta? Pois é.
A Pentex está pintando eles como irracionais ou tem algo mais aí? Exato. E essa é a armadilha. Eles querem que a gente pense que é estupidez. Mas o documento deixa claro que não é falta de inteligência. É um outro tipo de inteligência. Uhum. A lógica deles não é tática, é simbólica. O ataque frontal não é para vencer a batalha do jeito mais eficiente. É para provar que eles são os mais fortes, os mais puros, os mais dignos de Gaia. E o exemplo que a fonte dá para ilustrar isso é absurdo. Eles dizem que os Garras Vermelhas seriam totalmente capazes de destruir uma barragem inteira só para eliminar um acampamento de inimigos que estivesse do outro lado. E o que me choca nesse exemplo não é nem a violência, é a lógica. Como assim? O documento mostra que, na cabeça deles, a vila humana que poderia estar no leito seco do rio, ali embaixo da barragem, simplesmente não existe. Caramba! Não é que eles odeiem os humanos da vila, é que eles são irrelevantes. Um dano colateral que nem sequer é considerado. É um ponto cego moral completo. E é esse tipo de mentalidade que a Pentex olha e pensa: ok, podemos usar isso. Nossa, então não é maldade, é irrelevância. Isso é quase mais assustador. É. A ideia de que você pode ser apagado do mapa, não por ódio, mas por pura indiferença. O documento chega a dizer que eles celebrariam a morte da civilização humana com mais fervor do que a eliminação dos inimigos diretos deles. Precisamente. E essa visão de mundo os isola. Esse preconceito extremo contra qualquer um que tenha nascido humano, mesmo os de outras tribos aliadas, cria um abismo. Eles ficam sozinhos. Exato. Eles se veem como a elite, os puros, mas na prática estão sozinhos. A Pentex até aponta um precedente histórico para isso. Eles culpam os Garras Vermelhas pela extinção de outra tribo no passado, os Bunyip, na Australásia. E por quê? Qual foi o motivo? Segundo o documento, simplesmente porque os Bunyip eram diferentes e incompreendidos. Não se encaixavam no molde deles. E aí? Cadeia incompreensão gera medo, medo gera agressão, que a Pentex mapeou como um padrão de comportamento. Eles se tornam previsíveis na sua fúria. É nesse ponto que o tom do narrador do documento fica quase debochado, sabe? Sim, eu percebi. Ele faz uma pergunta retórica. Não é patético, não é fraco. É como se, depois de toda a análise, ele olhasse para aquele monstro gigante e feroz e só enxergasse uma falha de programação. Exatamente, eles desmistificam o monstro, transformam o terror sagrado num problema de engenharia. E isso revela o nível de detalhe e frieza da análise deles. Não é só observar, é dissecar a psicologia do oponente para encontrar a alavanca certa para quebrar tudo. Sabe que essa análise da Pentex é quase um estudo de caso, né? Exige um foco, uma capacidade de dissecar o oponente, de entender a lógica interna dele, por mais estranha que pareça, só para poder explorar as fraquezas. Total. É uma habilidade que, curiosamente, a gente vê muito em quem se interessa por universos complexos como os de RPG. Geralmente é um pessoal mais criativo, inteligente, que gosta de ler e de entender sistemas. É o mesmo tipo de cérebro, que gosta de desvendar um quebra-cabeça. Exato. E esse perfil combina muito com a dedicação necessária para estudar para provas e concursos de alto nível, inclusive. Vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. Essa mesma dedicação para entender um sistema complexo e encontrar o caminho para a vitória. Boa conexão. E por falar em preparação, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Pois é. E falando em preparação e estratégia, é exatamente para onde o documento da Pentex nos leva agora. A análise deixa de ser só um perfil psicológico Certo. e passa a descrever táticas ativas, mostrando quão bem preparados eles estão para agir com base em tudo isso que a gente acabou de discutir. Tá. Então, a questão central que o documento se propõe a responder é: o que fazer com os Garras Vermelhas? Como se neutraliza o inimigo assim, que é forte e frágil ao mesmo tempo? A primeira opção que eles consideram é a mais óbvia: a paciência, a estratégia de longo prazo. A ideia seria simplesmente esperar. Esperar.
Com o declínio da população de lobos selvagens no mundo, em uns 100 anos, a tribo estaria naturalmente extinta por falta de recrutas. Mas se eles são uma ameaça em declínio, por que não esperar? Parece o plano mais seguro e com menos custos. Porque o documento opera sobre a premissa de um apocalipse iminente. Ah, O autor descarta a paciência porque eles não têm 100 anos. Eles precisam de soluções para agora. E é aí que os planos ficam bem mais criativos e sombrios. e a primeira estratégia ativa não é um ataque militar. É algo muito mais sutil. A urbanização forçada. Exatamente. A ideia é diabólica na sua simplicidade. A Pentex não suja as mãos. Eles usam o sistema. Contratam o que o documento chama de mortais inocentes e ignorantes, construtoras, empreiteiros para iniciar grandes projetos imobiliários bem no coração dos territórios sagrados deles. Isso coloca eles numa sinuca de bico, uma posição impossível. Perfeita. Um checkmate psicológico. Os garras vermelhas têm duas opções, e as duas são ruins para eles. Quais? Opção 1. Atacar os trabalhadores da construção. Mas eles são civis inocentes no jogo. Fazer isso causaria uma crise moral interna, sabe? Iria contra alguns códigos deles. E atrairia uma atenção que eles não querem. Exato. Opção 2. Recuar e ceder o território sem lutar. O que para eles é uma desonra profunda. De qualquer forma, Pentex vence, seja ganhando terra ou quebrando o moral do inimigo. É uma guerra travada contra atores e plantas de apartamentos. E fica pior. As táticas ficam ainda mais pessoais quando o foco muda para a nova geração. Para os filhotes, aqui o cálculo fica genuinamente perverso. Sim, a segunda tática é a manipulação de caçadores. O plano encontrar homens que o documento descreve com desprezo palpável como bons pais de família republicanos. Nossa, Dá a eles rifles de alta potência, balas de prata e vendeu uma narrativa. que narrativa! A narrativa de que caçar uma dessas criaturas perigosas na floresta é um rito de passagem, algo que os fará se sentirem mais homens. A Pentex usa a insegurança masculina como uma arma. Caramba! O objetivo real, claro, não é o caçador. É eliminar, um por um, os filhotes dos garras vermelhas. É uma morte por 1000 cortes, minando o futuro da tribo sem que eles sequer percebam o padrão. Espera, essa última estratégia que o documento descreve é de uma maldade impressionante. Eles não querem só matar os filhotes. Eles querem corrompê-los. Qual é a lógica por trás de algo tão vil? É a estratégia que o documento chama de o prêmio máximo, a corrupção interna. O plano envolve usar os inimigos mortais dos Garras Vermelhas, um grupo chamado Dançarinos da Espiral Negra, para atacar os filhotes, mas não para matá-los, para contaminá-los. Contaminá-los. E o que acontece depois de um ataque desses? 2 cenários possíveis, ambos devastadores para eles. No primeiro, os pais, obcecados com a pureza da linhagem, encontram sua prole imaculada pela influência do inimigo. E aí? E aí, em nome dessa pureza, eles mesmos matam o próprio filhote. A Pentex não move um dedo. Ela força o inimigo a se canibalizar moralmente. Meu Deus. E o segundo cenário? Se o filhote sobreviver e os pais não o matarem, Aí vem o tal prêmio máximo. o filhote sobrevive, mas agora ele está contaminado. Ele cresce dentro do acampamento, entre os seus, mas como uma semente do inimigo plantada no coração da tribo. Um espião? Um verdadeiro candidato manchuriano que pode ser influenciado ou ativado no futuro. A Pentex não apenas remove um inimigo, ela cria um agente duplo para a próxima geração. É o ápice da guerra psicológica. Uau! A gente precisa de um respiro depois dessa. A análise é pesada. É algo que ressoa. Considere curtir e se inscrever para acompanhar nossas próximas análises. Mas vamos focar um pouco agora na psicologia de quem escreveu isso. Porque o tom do analista da Pentex é tão revelador quanto as táticas. É frio, clínico, mas acima de tudo, hipócrita. Muito. Tem uma passagem que me pegou, onde ele menciona, como se não fosse nada, que um dos diretores da Pentex era canibal e não via nenhum mal nisso. Sim, eu lembro dessa parte. E logo na página seguinte, ele chama os Garras Vermelhas de hipócritas pelos rituais deles de consumir humanos. Essa hipocrisia é o motor da Pentex.
Eles não têm moral, eles têm objetivos. E essa passagem escancara o objetivo final deles com os Garras Vermelhas. Não é só eliminação, é dominação através da corrupção. Certo. O plano ideal da Pentex não é matar todos eles. É transformá-los numa versão quebrada e servil de si mesmos. Torná-los uma nova arma para Pentex, talvez até uma nova forma de dançarinos da Espiral Negra. Quebrá-los por dentro. Destruir a única coisa que eles valorizam. A pureza. Exatamente. O método preferido é, e aqui eu estou citando o documento, envergonhá-los, desonrá-los, torná-los sujos e impuros. A ideia é fazê-los olhar no espelho e sentir nojo de si mesmos. É tirar o pilar que sustenta toda a identidade deles. E a frase final do documento sobre essa estratégia é a coisa mais arrepiante de toda a análise. É a conclusão lógica de todo o plano. Depois de aplicar todas essas táticas de contaminar os filhotes, de forçá-los a quebrar os próprios códigos, o autor conclui com uma frieza de gelar o sangue. O quê? Eles mesmos vão preparar seu próprio banho de ácido para se purificarem. Nossa. A vitória final da Pentex não é quando o inimigo está morto. É quando o inimigo se mata por vergonha e desespero. Então, se a gente for resumir os pontos principais, o que a Pentex nos mostra é o retrato de um grupo profundamente trágico. Sim, muito. Os Garras Vermelhas são definidos por suas maiores forças: a pureza, a ferocidade, a conexão com a natureza, e a análise revela que são exatamente essas forças as ferramentas que seus inimigos usam, com precisão cirúrgica, para manipular e destruir eles. É uma aula de guerra psicológica. Totalmente. E se a gente der um passo para trás, o documento, no fim das contas, revela muito mais sobre a própria Pentex do que sobre os Garras Vermelhas. Com certeza. Eles põem uma visão de mundo corporativa e a moral levada ao extremo. Uma realidade onde tudo e todos são categorizados de duas formas. Ou são um recurso a ser gerenciado e explorado, ou são um problema a ser resolvido. E a solução é sempre a mais eficiente. Sempre. Não importa o quão monstruosa ela seja, não existe espaço para mais nada nesse universo. O que nos deixa com um pensamento final. O material da Pentex não apenas detalha essas estratégias brutais, mas as apresenta como as mais lógicas e eficazes. Uhum. Depois de ver tudo isso, essa eficiência amoral, fica a pergunta: em qualquer conflito, o lado que está disposto a abandonar completamente a moralidade em nome da vantagem estratégica sempre leva a melhor? E, se a resposta for sim, o que isso diz sobre a verdadeira natureza da